Olá, eu sou o pastor Adejalan Ramos. Nós vamos hoje comentar a lição de número 2, a mordomia do corpo. Inicialmente, gostaria que você que não se inscreveu, que se inscrevesse e deixasse também aí, ativasse para você receber as notificações. E nós agradecemos você que tem acompanhado o nosso canal com as lições bíblicas. Lição 2, a mordomia do corpo. Estamos estudando nesse trimestre sobre mordomia cristã. Na aula anterior, nós tivemos uma visão geral acerca da mordomia cristã, os principais fundamentos bíblicos e teológicos da mordomia cristã, e hoje abordaremos a mordomia do corpo. Nós sabemos que existem extremos relacionados ao corpo. Na antiguidade, na Grécia Antiga, não se valorizava tanto o corpo. O corpo era visto apenas no aspecto material, como um instrumento de prazer, e por outro lado, hoje nós vemos as pessoas cultuando ao corpo. Estamos vivendo uma verdadeira era de culto ao corpo. Qual a visão bíblica então acerca do corpo? O que a Bíblia nos diz acerca desse aspecto tão importante da nossa vida que é o corpo? Bem, primeiramente, vamos observar a definição de corpo. É o aspecto definitivo, né? ou definição acerca do corpo. A palavra corpo na língua grega é a palavra soma, ela aparece como substantivo. É o corpo como um todo, o instrumento da vida, quer do homem vivo ou morto. Aparece em vários momentos do Novo Testamento. A palavra, em alguns momentos, aparece por sinédoque. Em Mateus 5:29, a expressão soma, corpo, é utilizado como figura de linguagem sinédoque para se referir ao homem completo. Também aparece em Romanos 12:1, em Tiago 3 e o versículo 6. A pessoa, em alguns momentos, é identificada através do seu corpo, Atos 9:37. A palavra também soma, ela é utilizada para se referir à natureza física, em oposição a pneuma, espírito. Por exemplo, 1 Coríntios 5:3 e 1 Tessalonicenses 5:23. O termo também soma, corpo, aparece metaforicamente acerca do corpo místico de Cristo, em referência à igreja, em Efésios 1:23, Colossenses 1:18 e 1 Coríntios 12 e o versículo 27. Outro termo é o termo cross, que significa o aspecto exterior de um corpo, especialmente do corpo humano, como está lá em Atos 19 e o versículo 12, uma referência aos lenços e aventais levados do corpo de Paulo para os doentes. E outra palavra é a palavra pitoma, que significa literalmente queda, está relacionado a cair, é um cognato de pipto, que quer dizer cair, ou seja, aquilo que é caído, ou seja, cadáver. O termo pitoma aparece em Mateus 14:12, Mateus 24:28, Marcos 6:29 e Marcos 15:45. Em Apocalipse 11, versículo 8 e 9, o termo é corpo morto, pitoma ou carcaça. Então, são alguns dos termos que aparecem no Novo Testamento grego. O termo soma, o termo cross e o termo pitoma. O mais comum é o termo soma para se referir ao corpo. Bem, vamos observar então a nossa dimensão corporal, né? A dimensão do corpo, a importância do corpo, ou a dimensão corpórea humana, né? O ramo da ciência que estuda o homem é a antropologia. E dentro da antropologia nós temos então a antropologia filosófica, que estuda o homem do ponto de vista filosófico. Dentro do ponto de vista filosófico, se estuda a dimensão corpórea do homem. É o que se chama de homo somáticos, né? Relacionado então à soma, corpo. Nós temos então a dimensão corpórea, nós temos então o corpo. O corpo é uma dimensão importante dentro da nossa vida, dentro da nossa existência. O Homo somáticos ele foi estudado pelos os grandes pensadores do passado, desde
Paulo, também Filão, o alexandrino, né? O homem foi objeto de estudo, a reflexão acerca do corpo. Por exemplo, Platão, Aristóteles, Filão, Santo Agostinho, Santo Tomás, Descartes, Spinoza, Leibniz, também Schopenhauer, Nietzsche, Bergson, Heidegger, Sartre e tantos outros estudaram então produziram reflexões filosóficas acerca do homo somáticos ou do corpo. Também tivemos outros, né? Tivemos os platônicos e também os aristotélicos. Dentre os que refletiram acerca do homo somáticos, que foram platônicos, estava Platão, Plotino, Descartes e Leibniz. Dentre os que eram aristotélicos estava Aristóteles, Tomás e Luke. Ou seja, tanto os aristotélicos quanto os platônicos produziram reflexões acerca do homem somático, se valendo do método chamado então método metafísico. Bem, o homem ele não pode ser reduzido simplesmente a uma coisa, né? O homem ele tem uma dimensão que vai além disso. O homem ele tem propriedades no seu corpo ou na sua existência, e dentre essas propriedades estão então as propriedades do corpo humano. Uma das coisas que nós podemos observar é o encantamento que nós temos diante do corpo humano, né? Nos surpreende. O corpo humano ele é visto de um determinado aspecto que é o mecanismo. O ser humano, o corpo humano, ele é perfeitíssimo, tanto no conjunto quanto em suas partes. Se nós observarmos, por exemplo, o aparelho circulatório, os tecidos nervosos, a estrutura dos olhos, dos ouvidos, a própria posição do olho, do nariz, da boca, das unhas, dos órgãos reprodutores, das mãos, isto é uma sabedoria extraordinária. Isso é um aspecto, então, o corpo como uma espécie de mecanismo. Outra coisa também que nos deixa muito admirados, né, que faz parte das propriedades do corpo, é exatamente o desenvolvimento do corpo. Enquanto o animal ele nasce geralmente com o corpo já perfeito, inteiramente pré-fabricado, o que o torna inclusive independente desde os primeiros dias. Você olhar, por exemplo, o bezerrinho, o leãozinho, o pintinho, o homem nasce com um corpo que ainda está em fase de estruturação. Enquanto os demais animais, eles nascem já praticamente prontos, o homem ele nasce com um corpo em estruturação. É frágil, é privado de qualquer autonomia, de modo algum senhor de si mesmo. É com o tempo, né, que o homem então vai adquirindo essa desenvoltura e essa autonomia. Nós observamos isto no corpo humano. Bem, são aspectos que nós admiramos então no corpo humano. O aspecto também fisiológico é outro aspecto admirável no ser humano. O ser humano, e isso é que faz o ser o humano, o homem, superar todas as especializações dos animais, é exatamente o cérebro. O cérebro é através dele, que inclusive super desenvolvido em relação dos animais, que o homem compensa abundantemente a sua deficiência inicial em relação aos animais. O cérebro humano aparece como fator de equilíbrio biológico. A compensação da carência com a formação do cérebro aparece como hipercompensação de inferioridade biológica constitucional. Bem, então são aspectos extraordinários em relação ao ser humano. Outro aspecto extraordinário, inclusive que distingue o ser humano, o corpo humano dos animais, é o aspecto da posição vertical, né? A postura vertical do homem implica naturalmente uma correspondente formação do corpo e, portanto, uma mudança radical em relação ao animal na estrutura somática, né? É o aspecto ereto do ser humano. Qual a importância da dimensão do corpo humano ou da corporeidade em geral? O corpo é um elemento fundamental para a vida e para a existência humana.
Sem o corpo, o homem não poderia alimentar-se, reproduzir-se, aprender, comunicar, divertir-se. É mediante o corpo que o homem é um ser social, né? O homem se sente um ser no mundo. Então o corpo ele é fundamental. Vamos então enumerar um pouco as funções corpóreas do homem, ou as funções da corporeidade em geral. A primeira função que nós temos é a função, vamos dizer, mundanizante. Quando dizemos mundanizante, estamos relacionando está relacionado ao fato do homem sentir-se ser no mundo. É por obra do corpo que o homem faz parte do mundo. O homem se reconhece como um ser constituído dos mesmos elementos do mundo, sujeito às mesmas sortes e às mesmas leis, exatamente por causa do seu corpo. Então, a corporeidade faz o homem se sentir um ser no mundo, ou seja, o homem então se mundanizar, sentir-se um ser no mundo. O corpo também tem a função epistemológica, ou seja, é através do corpo que nós adquirimos então conhecimento, conhecimento inclusive sensitivo, ou seja, o conhecimento do nosso mundo, do mundo ao nosso redor. Nós então desenvolvemos inclusive através do corpo, nessa função epistemológica, a função ou a característica de autoconsciência. Nós temos autoconsciência, né? Nós também temos o conhecimento do mundo, o conhecimento de si e o conhecimento do mundo. Isso é um aspecto fundamental dentro da nossa constituição de corpo e a nossa função epistemológica. Nós então, inclusive, nós conhecemos o mundo, todo o conhecimento que nós temos do mundo é uma posição, inclusive, privilegiada que nós temos em relação aos demais seres, né? Inclusive, observamos essa relação da função epistemológica, que toda a nossa relação com o mundo ela é exatamente através da corporeidade. Por exemplo, quando nós lemos um verbete ou os dicionários, nós denominamos as coisas através do nosso corpo. Por exemplo, nós utilizamos a expressão pé da mesa, cabeça do prego e expressões assim. Ou seja, muitas vezes a nossa compreensão do mundo vem através da nossa corporeidade. Ou seja, a nossa linguagem, ela utiliza o elemento corpo para nós compreendermos o mundo. Então a função epistemológica ela só acontece por causa do nosso corpo. Também através do corpo nós temos a função econômica. É através do nosso corpo que nós desenvolvemos a ideia de possuir. Nós possuímos as coisas. Nós só temos a ideia de possuir ou de posse por causa do nosso corpo. É a relação que os objetos têm adquirem em relação ao nosso corpo que nos faz dizer isto é meu. A relação de posse vem exatamente por causa da corporeidade, por causa do nosso corpo. Às vezes chegamos ao extremo de ver determinados objetos já como parte integrante do nosso corpo. É o que vem acontecendo hoje com os celulares e os dispositivos eletrônicos. Nós já chegamos ao extremo de vê-los como parte integrante do nosso corpo. Inclusive, quando nós saímos, nós sentimos falta desses objetos, porque parece que eles estão já pregados ao nosso corpo. Então, a função econômica ou de posse, ela só acontece por causa do corpo. Nós também temos a função ascética, ou seja, quando as pessoas, isso aconteceu muito no período medieval, né? Inclusive os pensadores da antiguidade, como Plotino, Platão, Agostinho, eles pensavam no corpo como paixões, os seus instintos, as suas misérias, as suas fraquezas. Inclusive se via o corpo na antiguidade como um laço para a alma, que impedia, inclusive, de ascender para o mundo do espírito. Daí que veio as pessoas maltratarem o seu corpo e partirem para o ascetismo, que foi muito comum no período medieval. Outro aspecto da nossa corporeidade
é a implicação antropológica. Ou seja, nós temos a capacidade, através do nosso corpo, de irmos além dele, né? De transcender. Nós temos a capacidade, então, de transcender, né? O homem se compreende como ser a partir do seu corpo e o homem também tem a capacidade de transcender o seu corpo, né? O homem, ele, por exemplo, tem a capacidade de pensar, o homem tem a capacidade de raciocinar, o homem tem a capacidade, por exemplo, de pensar no distante, no profundo, também no curto, no próximo. Exatamente isso acontece por causa da dimensão do corpo, da dimensão antropológica do corpo. Nós, através do corpo, nos vemos então como ser. Então você pode observar que o corpo, ele é um elemento fundamental para a existência humana. Embora o homem pode ser sentido sobre vários aspectos, mas um dos aspectos principais que se pensa o homem, principalmente a antropologia filosófica, é através do corpo. Bem, mas o que a Bíblia diz acerca do corpo? É interessante nós observarmos que a Bíblia, como livro de Deus, ela também fala acerca do corpo. E é isso que a lição nos mostra. Na primeira parte do comentário se comentou acerca da dimensão material do corpo. Inclusive eu mostrei agora dentro do aspecto filosófico. Mas vamos para o aspecto bíblico. A Bíblia nos mostra a criação do homem e, consequentemente, a criação da dimensão corporal do homem. A Bíblia mostra isso no livro do Gênesis. A Bíblia também nos mostra no Salmo 139. O Salmo 139, que é um salmo que canta a onisciência e a onipresença de Deus, ele nos mostra o processo de formação de um ser no ventre materno. Inclusive, o salmista usa a expressão no versículo 14, de um modo terrível e tão maravilhoso fui formado. Olha a expressão que ele utiliza, a expressão terrível e maravilhoso. A expressão terrível quer dizer, não há sequer uma ação, um gesto de nosso corpo que aparentemente não coloque em risco, por exemplo, algum músculo ou veia ou tendão cuja ruptura poderia destruir a vida ou saúde. O salmista ficou estupefado com isso, por isso ele usou a expressão tão terrível, mas ele também usou a expressão tão maravilhoso. Ou seja, por que tão maravilhoso? Porque a nossa organização supera infinitamente em talento, idealização, projeto e adaptação dos meios aos fins. A mais curiosa e complicada peça de mecanismo, e não apenas alguma peça já executada pela arte e pela inteligência humana, mas já concebida pela imaginação do homem. Então o salmista usa a expressão tão terrível e tão maravilhoso. De um modo tão terrível e de um modo tão maravilhoso nós fomos formados. É interessante você observar o Salmo 139, a descrição que o salmista faz acerca da formação do homem. Leia, ele descreve todo o processo para mostrar a onisciência e a onipresença de Deus. Ele mostra o processo de gestação de um bebê no ventre materno, mostrando elementos intrauterinos. O comentarista da lição fala sobre a estrutura do corpo, inclusive trazendo alguns elementos físicos da constituição humana, né? 216 tecidos no nosso esqueleto, cerca de 206 ossos. O cérebro tem 1 trilhão de células nervosas e seus sinais trafegam ao longo dos nervos até um máximo de 360 km por hora. O corpo constitui 70% de água, tem 96.500 quilômetros de veias e artérias, 10 bilhões de vasos capilares, 100 trilhões de células. Ou seja, realmente nós então concordamos com o salmista. Um modo terrível e tão maravilhoso nós fomos formados. Deus, portanto, é o Criador da vida humana e o Criador, consequentemente, do corpo. Mas, em segundo lugar, o comentário da nossa lição trata sobre a dimensão espiritual do corpo.
E o pastor, o comentarista da lição, ele inicialmente, para comentar, para falar sobre a dimensão espiritual do corpo, ele chama atenção para algumas expressões metafóricas que a Bíblia utiliza. A primeira expressão que ele chama atenção é a expressão que aparece em Romanos no capítulo 6, a expressão corpo do pecado. A expressão corpo do pecado, que aparece em Romanos 6,6, é exatamente uma expressão, né, para se referir ao uso do corpo como instrumento de iniquidade. Paulo usa o termo corpo, está relacionado aqui ao corpo do pecado, está relacionado às tendências pecaminosas, interligadas com as fraquezas e os prazeres físicos, né? Seria então o velho homem. Então a expressão corpo do pecado aqui é exatamente para se referir ao corpo humano como expressão do pecado. Outra expressão que aparece também na Bíblia, nas Escrituras, que ele chama a atenção aí, é a expressão casa terrestre. 2 Coríntios capítulo 5, versículo 1, nós temos a expressão casa terrestre. Casa terrestre aí é uma expressão para se referir então à temporalidade do corpo. Paulo está usando uma figura de linguagem para se referir ao corpo. A expressão casa terrestre aí, ele está se referindo a uma espécie de uma tenda. O termo na língua grega é eskenos, retratando o quê? Retratando o corpo humano, no sentido de não permanência e também de insegurança. Ou seja, na realidade, o termo aí casa terrestre está relacionado à moradia transitória para um viajante ou peregrino, a casa, contrapondo a casa ou um edifício como uma residência permanente. Então nós não somos um corpo que tem um espírito, mas nós somos um espírito que habita num corpo. Então a tenda aqui é o nosso corpo físico, é um lugar de habitação, mas não é um lugar de habitação definitivo. O nosso corpo então é uma barraca, é uma tenda, é uma habitação transitória, temporária, mas nós estamos aguardando a casa de forma definitiva e permanente. Quando então morrermos, nós então vamos mudar do que é temporário para o que é permanente. Vamos mudar então da barraca para a casa eterna nos céus. Então esta expressão casa terrestre, 2 Coríntios 5:1, é uma referência ao nosso corpo. A outra expressão que nós temos na Bíblia para se referir ao corpo e à dimensão espiritual do corpo é a expressão templo do Espírito Santo. A expressão templo do Espírito Santo aparece em 1 Coríntios, no capítulo 6 e o versículo 19. Né? A palavra que Paulo utiliza aí na língua grega para templo é a palavra naos. A palavra naos se refere ao Santo dos Santos, lugar santíssimo, onde a glória de Deus se manifestava. Então, nós somos portadores do Espírito Santo, templos em que apraz a Deus habitar. Então, Paulo utiliza esse termo aí, naos, para se referir então à habitação, ao templo do Espírito Santo. Essa expressão naos, templo do Espírito Santo, deve então eliminar toda forma de conduta que não seja apropriada para o templo de Deus. Nada que seja inconveniente no templo de Deus é decente no corpo do Filho de Deus. Então, templo do Espírito Santo é uma referência então também ao nosso corpo. Bem, o texto de 1 Coríntios, no capítulo 6, e outros textos também da Bíblia, além de mostrar essa dimensão da corporalidade e transitória do corpo, a Bíblia, como livro de Deus, ela também nos apresenta, ela também nos fala sobre os pecados contra o corpo. Quais são os pecados, então, contra o corpo que uma pessoa pode fazer, né? Pode atentar? Primeiramente, a prostituição, o adultério e a fornicação. São termos relacionados. A prostituição, a prática sexual
que envolve dinheiro. O adultério é a prática sexual entre pessoas casadas e a fornicação entre pessoas solteiras, né? A Bíblia utiliza o termo porneia, que quer dizer relações sexuais ilícitas. Portanto, a prostituição, o adultério, a fornicação, ou seja, é uma má utilização do corpo, que inclusive a Bíblia chama de pecado. Outra forma errada em relação à utilização do corpo é exatamente a homossexualidade. A homossexualidade também é condenada pela Bíblia e pelas Escrituras. Aliás, a homossexualidade é um pecado abominável. Por que é um pecado abominável? É um pecado que Deus abomina. Por que Deus abomina? Por que é um pecado? É um pecado, primeiramente, contra o Criador. Gênesis 1, 27, a Bíblia diz que Deus criou homem e mulher os criou. Ou seja, o homossexualismo ele é um pecado contra o Criador porque fere a ordem natural das coisas. Só existe dois sexos, o masculino e o feminino. O que passa disso é, portanto, abominação ao Senhor. Em segundo lugar, o homossexualismo, além de ser um pecado contra o Criador, é um pecado também contra a criação. Porque Deus, ele quando criou o nosso corpo, ele criou as nossas estruturas e os nossos detalhes anatômicos, né? Então, detalhes anatômicos que não foram, então, estabelecidos por Deus para afirmar o homossexualismo, isso constitui-se, então, em pecado. Normalmente, a prática sexual entre homossexuais, ela vai incluir, então, a penetração anal. E nós sabemos, segundo a nossa estrutura anatômica, que o ânus é um órgão excretor e não introdutor. Ou seja, a função dele é evacuar as fezes do corpo. Ou seja, Deus criou cada um dos nossos órgãos com um propósito. Portanto, o homossexualismo é um pecado contra a criação. Além de ser um pecado contra o Criador e contra a criação, é também um pecado contra a criatura. A Bíblia diz que o homem foi feito à imagem e semelhança de Deus. Quando então há a prática sexual, inclusive as cirurgias de mudanças de sexo, isso é uma afronta contra a imagem de Deus no homem. É, portanto, uma afronta contra a criatura. Então, o homossexualismo é um pecado contra o Criador, contra a criação e também contra a criatura. Bem, a lição então comenta alguns desses pecados contra o corpo: a prostituição, o adultério, a fornicação, a homossexualidade, também a transexualidade, que está relacionado dentro desse comentário que nós já fizemos. Mas a Bíblia, ao mesmo tempo que condena tais práticas, ela apresenta o caminho para a santificação do corpo. A Bíblia fala sobre a santificação e a santificação envolve também o corpo. Espírito, alma e corpo. 1 Tessalonicenses 5:23. O homem, a santificação ela é instantânea no momento que a pessoa aceita a Cristo, mas ela também é vista na Bíblia como progressiva. Quais são os instrumentos de santificação? Os instrumentos de santificação são o Senhor Jesus Cristo, o Espírito Santo, a palavra de Deus. Isso é destacado, inclusive, na lição. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, ele nos fala sobre a santificação do corpo. Em Romanos, no capítulo 12, o apóstolo Paulo, quando ele fala sobre o nosso relacionamento com Deus, ele diz que nós devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. Apresentar o corpo em sacrifício vivo. O que era essa expressão sacrifício vivo? Apresentar o corpo em sacrifício vivo. Ele está contrastando com os sacrifícios de animais que morriam no Antigo Testamento. O sacrifício do Antigo Testamento era sacrifícios mortos, porque se matava então os animais, né? A vida era tirada do animal quando o animal era colocado então sobre o altar. Mas no Novo Testamento, Paulo contrasta com esta prática e diz que devemos apresentar o nosso corpo em sacrifício vivo. Ele diz também sacrifício vivo,
santo. Santo quer dizer consagrado, separado, reservado para o serviço de Deus. E a terceira expressão que ele usa é a expressão agradável. A expressão agradável também é uma expressão que se relaciona com o Antigo Testamento. Os sacrifícios do Antigo Testamento eles tinham que ser agradáveis a Deus, inclusive a escolha do animal, e também nós tínhamos aquela oferta aromática em que subia o perfume até a presença de Deus, e Deus então aceitava, quando preenchia os requisitos estabelecidos por ele na sua palavra. Então, Paulo, utilizando e valendo-se desta linguagem do Antigo Testamento, ele diz que o cristão deve apresentar o seu corpo em santificação, e ele usa a expressão, então, vivo, santo e agradável a Deus. Nesses dias em que nós vemos uma idolatria do corpo, as academias de ginásticas estão lotadas, As pessoas gastam rios de dinheiro com cosméticos, cultuam a beleza e também a força, Não há nenhum problema nisto, desde que seja feito com moderação e não se torne um culto ao corpo. Mas, por outro lado, nós devemos então apresentar o nosso corpo em santificação. Então, a nossa sociedade se preocupa com o corpo apenas no sentido de culto, de beleza, mas não de santificação. E é o caminho da santificação que nos é apresentado então pelo apóstolo Paulo. Então, concluindo, nós podemos então afirmar que esta lição ela aborda a mordomia do corpo. O cristão deve reconhecer a importância do corpo, o fato do corpo ter sido criado por Deus, a dimensão da corporalidade que nós temos, que é tão essencial para a nossa vida física, mas também devemos observar a dimensão temporal do nosso corpo. O nosso corpo, ele, embora seja muito importante e relevante para a nossa vida física, mas ele é temporal, Nós vamos receber um corpo eterno por ocasião da nossa glorificação. É assim que a Bíblia nos apresenta. E devemos ter cuidados com os pecados relacionados ao corpo, a prostituição, o adultério, a fornicação, a homossexualidade, a transexualidade, enfim. E devemos apresentar o nosso corpo em santificação. É o caminho que a Bíblia apresenta para nós cuidarmos então do nosso corpo. Então, que você possa atentar para esta lição, que você possa destacar para os seus alunos, e você também como aluno, atentar para o texto de 1 Coríntios 6 e o versículo 13 a 20 e destacar os elementos principais então desta lição. Que como cristão possamos então administrar bem o nosso corpo, pois um dia vamos dar conta também da forma como nós administramos o nosso corpo. A mordomia do corpo. Que nós possamos agradecer a Deus pelo corpo e utilizá-lo de forma que a Bíblia exatamente nos diz para utilizarmos para a glória de Deus e como sacrifício vivo, santo e agradável a Deus. Que Deus nos faça bons mordomos do nosso corpo. Até a próxima lição, se Deus quiser. Que Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.